Olá, portuguesinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Sobre Tudo Português. E hoje nós vamos continuar a nossa leitura do livro O Menino do Dedo Verde, de Maurício Druon. Então, pessoal, se vocês ainda não estão acompanhando a playlist da leitura deste livro, eu vou deixar no card aqui em cima, por aqui, o link para o primeiro episódio, onde vocês podem, desde o primeiro capítulo, acompanhar a aventura de Tisto e vamos conhecer um pouquinho mais de sua história. Depois de um capítulo com um final um pouco tanto controverso, com aquela frase da mamãe, quem não viu ainda, por favor, volte no capítulo anterior. Vamos prosseguir agora no capítulo 4. Capítulo 4, intitulado de No qual Tisto é mandado à escola, onde não fica. Vamos ver. Até os 8 anos, Tisto não soube o que era escola. Dona Mamãe, com efeito, tinha preferido começar em casa a instrução do filho, ensinando-lhe os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo. Os resultados, é preciso reconhecer, não eram maus. Graças a belas figuras compradas, especialmente a letra A, se instalara na cabeça de Tisto sob a aparência de um asno, depois de uma andorinha e depois de uma águia. A letra B, sob a forma de uma bota, de uma bola, de um balão, etc. Quantas contas serviam-se de andorinhas pousadas nos fios dos postes. Tisto aprendera não somente a somar e a subtrair, mas chegava mesmo a dividir, digamos, 7 andorinhas por 2 fios, o que dava 3 andorinhas e meia para cada fio. Como esta meia andorinha podia equilibrar-se num fio, eis um outro problema, que todos os cálculos do mundo jamais poderão explicar. Quando Tisto atingiu os 8 anos, Dona Mamãe considerou sua tarefa terminada. Era necessário confiar a Tisto um professor de verdade. Compraram, pois, para Tisto um belo avental de xadrez, botinas novas que lhe machucavam os pés, uma pasta, um tinteiro preto com figuras japonesas, um caderno de uma linha e outro de duas, e mandaram-no acompanhado pelo criado Carolo à escola de Mirapólvora, que gozava de excelente reputação. Todo mundo esperava que um menino tão bem vestido, com pais tão belos e ricos, e que sabia dividir e esquartejar andorinhas, realizasse prodígios nas aulas. Mas que decepção! A escola produziu em Tisto um resultado imprevisível e lamentável. Quando começava o lento desfile das letras que caminham a passo pelo quadro negro, quando começava a se desenrolar a monótona corrente dos 3 vezes 3, dos 5 vezes 5, dos 7 vezes 7, Tisto sentia uma coceira no olho esquerdo e logo caía no mais profundo sono. Não é que ele fosse burro ou preguiçoso, nem que estivesse cansado, estava cheio da maior boa vontade. Eu não quero dormir, repetia Tisto consigo mesmo. Pregava os olhos no quadro e colava os ouvidos à voz do professor. Mas sentia que a coceirinha estava chegando. Tentava por todos os meios lutar contra o sono. Cantava bem baixinho uma canção que inventara. Um quarto de andorinha será a sua pata, ou será uma asinha. Se fosse uma empada, eu comia todinha. Não adiantava. A voz do professor ia se transformando numa canção de ninar. À noite, descia sobre o quadro negro. Tisto ouvia o teto cochichar. Por aqui, belos sonhos! E a aula se transformava em aula de sonhar. Tisto! Gritava de repente o professor. Não foi de propósito, professor, respondia Tisto acordando num sobressalto. Isso não interessa, repita o que eu acabo de dizer. 6 empadas, divididas por 2 andorinhas. 0! No primeiro dia de aula, Tisto voltou para casa com o bolso repleto de zeros. No segundo dia, ficou de castigo por mais 2 horas, isto é, ficou mais 2 horas a dormir na aula. Na tarde do terceiro dia, o professor entregou a Tisto uma carta para seu pai. Na dita carta, o senhor papai teve a desdita de ler estas palavras: Prezado senhor, o seu filho não é como todo mundo.
não é possível conservá-lo na escola. A escola devolvia Tisto a seus pais. E assim termina o capítulo. Aqui nós temos uma gravura de Tisto sonhando com letras e animais. Será que dá para ver? E depois, na última página, nós temos os pais de Tisto preocupadíssimos com a situação do filho na escola. E assim terminamos mais um capítulo do Menino do Dedo Verde. Como será que continuará a história de Tisto? Nos vemos no próximo vídeo. Por favor, se inscrevam aqui no canal, dê um joinha e comentem aqui palavras ou situações que vocês não entenderam do português, que eu farei questão de ajudar vocês aqui embaixo, tá bom? Então, um abração para vocês e nos vemos na próxima. Tchau! Let me show you something.